Giro da Bola. Palmeiras. Ei, Verdão! Terminou em quarto lugar no Mundial de Clubes. Já temos o Palmeiras de volta ao país, ao Brasil. Vinícius Bueno, boa tarde, Vini. Capri, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição do Donos da Bola. O Palmeiras desembarcou agora há pouco no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na capital paulista. A gente tem imagens que, inclusive, o Mesquita, ou melhor, o Bolívar, consegue reproduzir pra gente aqui no telão. Quem tá nos acompanhando em áudio e vídeo, vê o momento da chegada da delegação do Verdão por volta do meio-dia desta sexta-feira. A gente tem fotos de torcedores que estavam ali acompanhando, fotos também do Celso Ardengue, que é um setorista do Palmeiras da TV Gazeta e que esteve acompanhando esse desembarque do Verdão. Nenhum atleta falou, mas dá pra gente dizer, Capri, que teve um jogador apenas que foi cobrado pelo torcedor que estava por ali. Um torcedor organizado acabou cobrando o Lucas Lima, dizendo que ele precisa apresentar aquele futebol que ele jogou com a camisa do Santos, né? E a cobrança foi exatamente nessa linha de mais respeito com a camisa que você está vestindo, porque hoje o Lucas Lima, ele é um mero coadjuvante nesse elenco do Palmeiras, nesse elenco do Abel Ferreira, que falou em entrevista coletiva depois do jogo. Aliás, ontem nós não tivemos o Donos da Bola justamente por conta da exibição do duelo aqui na Rádio Bandeirantes, com transmissão mais do que especial entre Palmeiras e Al-Ahly pela definição do terceiro e quarto lugar. Palmeiras perdeu nos pênaltis e não marcou gols. Volta do Mundial sem ter feito um único gol nos dois jogos que fez contra Tigres e Al-Ahly, e o Abel Ferreira falou sobre esse fato negativo nessa participação do Verdão. Sim, é verdade, nós não fizemos, mas os nossos adversários também só conseguiram fazer gols na nossa equipa por penalti, por questões de bola parada. O Tigres só conseguiu marcar a nossa equipa com um penalti. E hoje a mesma coisa, durante o jogo nós conseguimos criar também as nossas oportunidades. Também temos que saber perder, temos que agora fazer as nossas reflexões, ouvir as críticas que temos que ouvir, mas perceber que o caminho é em frente. Chegamos aqui com muito trabalho, com mérito dos jogadores, com mérito de toda a estrutura, e agora é aprender com esta experiência, e porque acredito que é através destes jogos que nos preparamos para as competições que temos aí, para as finais que temos aí, para continuar a colecionar títulos, porque é isso que eu disse no início da época, quando cheguei ao Palmeiras. Quando aqui cheguei, perguntaram-me que eu era um treinador sem títulos, que eu disse-vos que para ganhar títulos tinha que me juntar aos melhores, a grandes clubes. Já temos aí agora mais 2, 3 oportunidades para juntar mais alguns títulos. O Abel Ferreira, Capri, que falou sobre a experiência de ter disputado o Mundial, né? E de fato, para ele era uma novidade. Ele conquistou só o primeiro título dele como treinador justamente contra o Santos na final da Libertadores da América no último dia 30 de janeiro. E vários atletas do Verdão estavam disputando essa competição pela primeira vez. O Abel falou exatamente sobre isso, o quanto pesou essa inexperiência e o que é que ele e os seus atletas trazem de bagagem depois da disputa do Mundial. Com toda a humildade te vou dizer que foi a primeira vez que estive aqui. Para mim é tudo novo. Somos um treinador extremamente jovem. Mesmo a nossa equipa ou a minha equipa é também muito jovem. E portanto para nós é uma grande oportunidade ter tantos jogadores jovens a poder vir aqui ao Mundial, disputar este Mundial, poder crescer com esta experiência que foi negativa e nós temos que o assumir. Mas posso-vos dizer, por experiência própria, e a vida tem-me ensinado que estes jogadores, sobretudo os mais jovens, têm que aprender com esta experiência. Capri, não sei se você quer falar algo sobre o Mundial, antes da gente passar a régua nesse assunto, porque eu quero falar sobre a maratona de jogos até o fim da temporada e sobre os duelos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas vale a gente destacar que o Palmeiras não marcou gol nesses dois jogos do Mundial de Clubes contra Tigres e Al-Ahly, mas não foi um ponto fora da curva, porque o Palmeiras vinha tendo um ótimo desempenho ofensivo desde que o Abel Ferreira assumiu o time. Aliás, desde que o Luxemburgo saiu do Palmeiras, e nessa transição com o Andrei Lopes, o Cebola, o Palmeiras já tinha colocado o pé na forma, e desde o momento em que o Andrei Lopes, o Cebola, assumiu o Palmeiras de maneira interina e depois na sequência com o Abel Ferreira no comando, o Palmeiras tinha em média 2,5 gols por partida, ou seja, era uma média alta. O problema é que nos últimos 12 jogos o Palmeiras só marcou mais de 2 gols
em 2 oportunidades. Contra o River, na vitória por 3-0, e contra o Corinthians, naquela goleada por 4-0. Ou seja, nos últimos jogos, a perna tá pesando, o cansaço bateu e o Palmeiras não tá conseguindo repetir o mesmo poderio ofensivo, Capri. Claro que é decepcionante, não é? Eu esperava muito mais do Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Esperava o Palmeiras na final, disputando o título contra o Bayern de Munique. Ia ganhar do Bayern? Muito difícil. Achava que não, mas terminar em 4º lugar, pra mim, meu ponto de vista, é decepcionante. Vamos separar as coisas, né? Precisa separar as coisas. Palmeiras campeão da Libertadores é uma coisa espetacular, fantástico, a campanha excelente, fez 2 jogos contra o River muito bons, não jogou bem contra o Santos, mas venceu, conseguiu vencer, encontrou o caminho para a vitória. Sensacional. Ponto. Paramos. Uma coisa é a temporada, né? Isso, com título estadual. Claro. Tá tudo certo. A temporada do Palmeiras, muito competente. Agora no Mundial, não. 4º lugar para um clube sul-americano não é compreensível, não é positivo. Isso é um fato. Ah, mas o Al-Ahly é o principal time da África. Perfeitamente. Palmeiras é um dos principais da América do Sul. O Tigres está crescendo no México, é um time que vem ano a ano evoluindo. Perfeito, mas o Palmeiras é o Palmeiras. É o campeão do século aí para tanta gente, não é? É o clube de camisa pesada também. Então é decepcionante. E isso, não é que o Abel falou na entrevista, que ontem, depois do jogo, Felipe Melo já havia dito também, exaltando o fato de o Palmeiras não tomar gols. Gente, é o contrário. Você tem que exaltar o fato do time fazer gols. Não tomar gols, tá bom, tá tudo certo. Beleza, mas e os gols? Se você não fizer gol, você não vence. Como não venceu? Você não toma gol, mas se você não faz, você termina em 4º lugar. Vai decisão para os pênaltis e corre o risco de perder como perdeu. Então acho que o discurso precisa ser mudado no Palmeiras. O Abel precisa enfiar na cabeça dos jogadores e aparentemente na dele também, que tem que fazer gol. Você tem que buscar o gol e o Palmeiras tem elenco para isso. Quando você não tem elenco, você tem um time com mais limitações, tudo bem. Então o treinador chega lá e fala, bom, eu vou me fechar aqui, vou me guardar, porque com esse time aqui, se eu ousar marcar aí para cima, eu vou tomar de goleada. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras é uma excelente defesa. Agora precisa melhorar a questão ofensiva, precisa fazer gols. E é isso que você falou, Vini. O time vem aí nos últimos 12 jogos com desempenho no ataque modesto. Então o Abel vai ter que corrigir isso, vai ter que melhorar isso. Se quiser, agora em 2021, seguir brigando por todos esses títulos que brigou e conquistou em 2020. E restam 7 jogos para o término da temporada 2020 para o Palmeiras, 5 deles do Campeonato Brasileiro e outros 2 para a disputa da Copa do Brasil contra o Grêmio. E aí, nesse próprio duelo contra o Tricolor Imortal, já há uma diferença, porque o Palmeiras fez 58 jogos dos seus 72 da temporada, 58 desde a retomada do futebol aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, aquele primeiro jogo contra o Corinthians, derrota por 1-0 na Neoquímica Arena. Contra o Grêmio, até a decisão, o Palmeiras vai chegar lá tendo feito mais 6 jogos e o Grêmio, até a final da Copa do Brasil, vai fazer metade disso, vai fazer 3 jogos. Então o Abel deve rodar bastante o seu elenco, deve utilizar reservas e atletas do Sub-20 nos jogos do Campeonato Brasileiro para preservar e para treinar principalmente o seu time principal para essa disputa da final da Copa do Brasil. O Verdão ainda tem a possibilidade de levar o título da Recopa Sul-Americana, mas isso já na temporada 2021. Então, para terminar a temporada 2020, Capri, serão mais 7 jogos, sendo 5 do Campeonato Brasileiro e esses 2 contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Valeu, Vini! Então, boa sequência aí pra você, hein? Só lembrando, no Verdão agora. Só lembrando que a delegação do Palmeiras já chegou agora há pouco em Guarulhos. Terá descanso, terá folga neste dia de sexta-feira. Amanhã pela manhã treino, porque no domingo o Verdão já entra em campo contra o Fortaleza. Uma média, Capri, de um jogo a cada 2 dias, com um clássico contra o São Paulo no meio do caminho. Esses 2 jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, ou seja, uma maratona intensa e a Rádio Bandeirantes na cola.